Olá, sejam bem-vindos ao Plano de Emagrecimento 16S. E agora nós vamos para o módulo 2, tá bem? É um prazer ter vocês aqui. Estamos chegando aí ao segundo mês do nosso programa de emagrecimento e a partir de agora nós vamos falar sobre algumas coisas que nós não falamos no módulo 1, tá certo? Então vamos de volta para a nossa apostila e lá a gente vai tratar melhor sobre alguns assuntos que faltaram da gente conversar. Num primeiro momento nós falamos aqui então sobre como funciona o emagrecimento. Então, os 4 pilares básicos do emagrecimento, vimos aí o déficit calórico, o exercício físico, a mentalidade correta e a rede de apoio, certo? Vimos alguns alimentos funcionais e como que eles têm um papel importante na nossa alimentação. Vimos aí que eles têm um impacto, significativo em algumas vias metabólicas do nosso corpo. Deixei aqui para vocês uma tabelinha com os alimentos e os compostos bioativos neles, como eles funcionam. Então vocês podem aqui estar vendo direitinho no material complementar de vocês, nessa apostila, como eles funcionam. Alguns deles têm papéis importantes aí no aumento da termogênese, alguns têm papéis importantes aí na redução da carcinogênese, que é a produção de tumores, de cânceres, como é o exemplo aí do licopeno no tomate, que é muito importante para os homens aí na prevenção do câncer de próstata. E o beta-caroteno, que está presente aí na cenoura, no mamão, nos legumes e verduras alaranjados, amarelados. O beta-caroteno costuma estar presente e ele atua como um agente anticancerígeno. Alguns termogênicos, eles aumentam a lipogenólise, que é a quebra dos lipídios, a quebra do tecido adiposo para gerar energia. Quais são eles? A gente tem o exemplo da canela aí, do café, da pimenta, contém a capsaicina, o café é a própria cafeína, Então, galera, é importante vocês terem em mente que você que tem problema de coração, a gente não recomenda aí o uso de termogênico, principalmente antes de exercícios de força, exercícios cardiovasculares, exercícios cardiorrespiratórios, exercícios aí que vão ter um gasto, um débito cardíaco grande, como é o exemplo aí de corridas, de esteira por tempos prolongados, pular corda, natação, enfim, outros exercícios também. Você que tem problema então de coração e problema de pressão, a gente não recomenda o uso de termogênicos, tá? Mas caso você não tenha, a gente recomenda aí o uso dos termogênicos num pré-treino ou até mesmo antes dos cardio, ok? Pessoal, agora a gente precisa falar sobre o comer intuitivo. Bom, a gente tem aí o Mindful Eating, ou comer com atenção plena. É um método que aí vai aumentar a atenção no momento da alimentação, então você vai ter a sua alimentação de maneira mais atenta, de maneira mais planejada, ok? Então, vou deixar umas dicas aí para vocês de Mindful Eating e algumas delas são: desliga a TV, então desliga a televisão, fica longe de aparelho celular, tá? De eletrônicos que podem roubar a sua atenção, porque dessa forma você vai se conectar mais com a sua alimentação. Observe os aspectos da sua refeição, então preste atenção nas cores, nos odores, nos sabores, nas texturas, nos sons que os alimentos emitem enquanto você está consumindo, enquanto você está mastigando, ok? Em terceiro lugar, consuma primeiro aí as verduras e legumes, porque elas irão aumentar a sua saciedade por terem um teor maior de fibras, ok? Elas acabam chegando no estômago, elas dão uma dilatada e você pode não compensar em alimentos muito calóricos, tá? No módulo 3 a gente vai falar de alimentos de um modo geral, a gente vai falar de nutricionismo, ok? Que aí é uma prática reducionista do compreender o alimento, ok? Então muitas pessoas aí, até muitos profissionais da nutrição têm relacionado os alimentos, têm tratado os alimentos apenas como macronutrientes, apenas como carboidratos, proteínas e lipídios, tá? E a alimentação é muito mais do que isso, tá? É uma gama muito maior de nutrientes e eles têm impacto muito importante, muito significativo e muito particular na nossa saúde, no nosso organismo. Então a gente precisa entender às vezes os hormônios, os momentos, os dias, também os horários, ok? Dos picos desses hormônios, e a gente vai falar de alguns conceitos como o ciclo circadiano, enfim. E tudo isso adequando aí a melhor alimentação, tá? A melhor escolha alimentar.
Aí eu deixo aqui para vocês um exemplo de composição de alimentação. Essa aqui é uma alimentação majoritariamente uma alimentação abrasileirada, ok? A gente vai falar agora sobre o comportamento alimentar. E agora que você recebeu essas dicas práticas, tá? Sobre ter mais atenção durante as refeições, é importante também que você seja sincero, ok? E tenha um olhar muito atento para situações que normalmente a gente não presta atenção, normalmente a gente não dá a devida atenção. Situações que acontecem conosco, tá? Ordinariamente, no nosso dia a dia, rotineiramente. Esse teste que eu vou ensinar a vocês aqui, ele ajuda você a enxergar melhor suas escolhas alimentares, suas atitudes alimentares. Então, quais são os alimentos que você procura, quando você procura e como você está quando você procura. E para isso, eu vou deixar para vocês aí a sugestão do diário alimentar emocional. Você vai anotar numa folha de papel, num bloco de notas do celular, a data, horário e o alimento que você consumiu. Aí você vai anotar a quantidade do que você comeu e se houve compulsão. Então, se você comeu esse alimento além da fome, além daquela vontade normal de comer, ok? E por fim, você vai anotar aí os sentimentos envolvidos e relacionados durante essa refeição. Então sei lá, hoje no dia 14 de maio, às 2 horas eu comi uma barra de chocolate. Comi 200 gramas de chocolate, eu tava com raiva, tava estressado, tava frustrado, e aí eu procurei um chocolate, comi um chocolate. Então eu vou anotar isso. É importante você repetir esse diário aí durante um mês aproximadamente e encaminhar os resultados que você for anotando para o seu nutricionista, ok? Para mim, ou para o profissional nutricionista que estiver te acompanhando, certo? É importante também, gente, que haja um acompanhamento aí com uma equipe multidisciplinar, uma equipe, por exemplo, com psicólogos, ok? Para tratar situações emocionais, situações de, porventura, distúrbios alimentares, ok? Que vão ser relatados, muitas vezes pelo médico ou pelo nutricionista, e aí precisa de um acompanhamento, ok? Mais direcionado, um acompanhamento mais próximo de uma equipe multidisciplinar, ok? Ninguém faz tudo sozinho na saúde, então a gente precisa integrar as práticas. Aqui no final eu deixo para vocês uma lista de substituições gerais, ok? Então tem substituição para frutas, para hortaliças, então hortaliças A, ok? Hortaliças B, então a gente tem aí alguns legumes, verduras. A gente tem aqui substitutos do pão, ok? Pão integral. Também as carnes, né? As proteínas. O leite, o arroz e o feijão, que são os alimentos básicos aí da nossa alimentação. Pessoal, é isso. É um prazer ter vocês aqui. Eu fico muito feliz de vocês já estarem até aqui, tá? Vocês são vitoriosas já. Então, eu fico muito grato a vocês, aqueles que já renovaram, né, para os próximos meses, aqueles que eu espero que vão renovar ainda. É um prazer estar atendendo vocês, cuidando de vocês, e eu espero que vocês se sintam acolhidos aí, tá bem? E muito bem tratados. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo módulo. Tchauzinho!